Olá, sejam bem-vindos a mais esse podcast da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, aqui do nosso querido Unisalesiano. E hoje um assunto muito importante, os chamados transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. É uma coisa que antigamente a gente falava muito em crianças, mas cada vez mais está se estudando esse tipo de transtorno em adulto. E você vai poder se inteirar muito mais desse tema no dia de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Sérgio Iricura. Ele é médico neurologista aqui na cidade de Araçatuba. E, para mim, uma pessoa assim, muito especial. Porque desde que eu tive a honra de ter sido convidado pelo Dr. Poleto para participar aqui do corpo docente, Dr. Sérgio Iricura foi o meu grande companheiro e hoje é o grande coordenador do curso de neurologia, do caderno de sistema nervoso aqui do Unisalesiano. E vocês vão poder tirar todas essas dúvidas com ele. Sérgio, seja bem-vindo e de público te agradeço a parceria que nós temos aí há 6 anos. Bom, doutor Túlio, eu que agradeço o convite, né, e estendo ao Rafael, a Letícia e a Ana Laura a possibilidade da gente discutir, conversar, bater um papo de um tema tão prevalente e que tem ainda muita gente sofrendo ou tendo um preconceito sobre um tema por desconhecimento do assunto, né? Então eu que agradeço e estamos prontos para esse bate-papo que vai ser muito gostoso. Rafael, a bola está com você. Comece a nossa entrevista. Doutor, como nós podemos definir o que é TDAH? Essa é a definição mais fácil que tem de todos os transtornos. Então, o TDAH é o início do nome do transtorno, que seria transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns artigos colocam até hiperatividade / impulsividade, tá? Então, TDAH é a sigla pegando o T de transtorno, D de déficit, H de hiperatividade e define a patologia, né? E são as características principais que a gente vai conversar sobre esse assunto. Letícia? Doutor, o TDAH é muito comum, né, hoje em dia. E a gente subestima muito os sintomas, né? A gente vê aquela criança agitada e fala, deve ter TDAH. Então, quando que a gente deve suspeitar realmente da doença? Então, o transtorno, ele tem uma prevalência depende de onde foi feito o estudo, a média é de 4% a 6%. Alguns trabalhos chegam até 10% na infância. Na fase adulta, a prevalência média é de 3,5%, tá? E quando que nós devemos suspeitar? Então, a gente tem características típicas de uma criança com TDAH. Então, a desatenção. Nós analisamos vários itens. Então, é aquela criança que está na escola ou que está em casa, só que ele não presta atenção naquilo que deveria. Então, se ele está na escola, a professora está explicando e ele está voando, está pensando em outra coisa, né? Quando você está fazendo a lição, a mãe explica, só que ele não está prestando atenção, e aí a mãe sai achando que a criança vai fazer a lição e ela não lembra do que ou a professora falou ou a mãe falou. Ela esquece muito, por exemplo, material escolar, pela falta de atenção. Então ela teria que arrumar o material na noite anterior, mas ela não prestou atenção que a borracha estava caída e passou despercebido, né? Então, um estímulo que para quem não tem o déficit de atenção seria um estímulo corriqueiro, para quem tem o déficit de atenção é o motivo para ele desviar o foco. E aí essa falta de foco, essa desatenção, prejudica ela na vida acadêmica, tá? Já as características da hiperatividade, o nome também já fala, aquela criança que não para quieta, é aquela criança que a professora chama no primeiro dia e fala, você vai sentar aqui do meu lado ou aqui na primeira carteira, porque ele não para quieto, ele levanta, ele se mexe, ele fica pegando, cutucando as pessoas, os coleguinhas, né? Essa inquietude faz com que ele também seja prejudicado, né? E a impulsividade, ele não saber esperar a vez dele. Então ele está lá no recreio e tem uma fila para pegar alguma coisa ou para
tomar água e ele passa na frente de todo mundo. A professora está falando, ele entra na conversa para perguntar ou para tentar responder alguma coisa. Então, isso é a característica da impulsividade. Só que essas características, se nós formos analisarmos, todos nós temos. Então, tem que ser um contínuo acima de 6 meses desse comportamento, e esse comportamento tem que ter uma gravidade a ponto de prejudicá-la na vida acadêmica, na vida familiar e na vida social. Então, desses 3 itens, 2 sendo prejudicados por essas características de falta de atenção e inquietude, você pode desconfiar do TDAH. Ou seja, às vezes a gente tem uma perda de atenção daqui e dali, mas aí não tem um impacto na vida da gente maior, né? Então, é só quando tem esse impacto, daí vem o nome transtorno. Tem que ser um transtorno na vida da pessoa. E esse negócio que você falou aí do material escolar, eu já vi assim, pessoas, por exemplo, que pega a mochila e esqueceu de pôr o sapato. Vem, põe um sapato num pé e lembra de pegar a mochila, sai com o pé no sapato, chinelo no outro. Ou seja, aquilo é um baita de um transtorno na vida daquela pessoa. Isso. E a pior coisa, às vezes, é você ter preconceito, ignorar a patologia e deixar essa criança ou mesmo esse adulto até num prejuízo, né? E isso não é exagero, que nem ele deu esse exemplo. Eu tenho outro. A mãe chegou e falou: doutor, o meu filho, eu fui buscar ele na escola, ele veio sem um tênis. Eu falei: cadê o tênis? Aí ele olhou para baixo e falou: nossa mãe, não sei onde eu perdi meu tênis. Ele é tão desatento e tão agitado que ele perdeu o tênis sem saber onde que para ele estava tudo bem, né? Então isso não é piada, não é caso para a gente demonstrar. No nosso dia a dia tem. E aí foge à normalidade, né? Você fala, pô, por mais arteiro que a criança seja, ele não vai perder um tênis e não vai nem ver que perdeu o tênis. Então, a intensidade dos sinais e sintomas, juntamente com a cronicidade, é que faz diagnóstico. Ana Laura. Quando fala TDAH, o próprio nome diz, né? Falta de atenção, o déficit de atenção é a hiperatividade. São crianças agitadas, inquietas, mas a criança ou até o adulto, ela também pode ter sintomas depressivos, ser mais quieta. Bom, então, primeiro vamos só voltar um pouquinho no diagnóstico. Nós temos 3 subtipos de TDAH, tá? Então, você tem o TDAH predominantemente desatento, ou seja, a desatenção predomina. Você tem o hiperativo, que a agitação é que predomina. E você tem o combinado, que ele é desatento e hiperativo ao mesmo tempo, tá? Então, o TDAH é lá em cima e as 3 subdivisões, né? Então, o desatento, ele não incomoda os outros, porque ele fica quietinho, ele não é aquele que levanta, que se intromete, então ele é o predominantemente desatento. Ele é quietinho. Então, com o tempo, ele vai percebendo que todo mundo tira nota boa, todo mundo tem elogio, todo mundo ganha estrelinha, e ela não ganha. E uma outra coisa, TDAH não tem a ver com o nível de inteligência. As pessoas às vezes falam assim, não, doutor, meu filho não tem TDAH porque ele é inteligente, em casa ele faz tudo, Não, o TDAH é inteligente, só que o comportamento é que prejudica ele naquelas 3 esferas. Então, o desatento, a autoestima dele vai caindo com o tempo, porque ele percebe, ele é inteligente, ele percebe. Todo mundo está de férias, eu estou de recuperação. Todo mundo tem estrelinha, eu nunca tenho. Então, a autoestima começa a cair, então ele começa a ter o que a gente chama de comorbidade. Então, ele começa a ter depressão, começa a ficar ansioso porque a mãe vai cobrar e ela estuda e não consegue, porque um dos portais da memória é a atenção. Então, se você lê um texto sem prestar atenção, você lê quando chega no fim da página e fala assim, o que eu li? Por quê? Porque você leu sem prestar atenção. Então, quem tem um déficit de atenção é assim todos os dias. Então, com o tempo, eu falo assim, vai ter prova amanhã, minha mãe vai ficar brava porque eu não vou conseguir tirar. Então, ela começa a ter os transtornos emocionais, que são as comorbidades, porque o primeiro não foi feito o diagnóstico. Aí, essas comorbidades, às vezes, chamam mais atenção do que a patologia primária. Aí, você começa a tratar, não, ela está depressiva, vamos tratar ansiedade, depressão.
e o básico não foi. Então ela melhora um pouquinho, só que depois tem que trocar de remédio, tem que trocar de terapia por conta disso. Não foi investigado, não foi feita uma boa anamnese do início de tudo. Ô Sérgio, eu não atendo crianças, né? Mas eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas que me procuraram por insônia. Foi a causa principal. Aí, dessa insônia, concluiu-se que seria por transtorno de ansiedade, que a pessoa fica muito ansiosa durante o dia. E você vai na anamnese e descobre que aquela pessoa é ansiosa porque ela não conseguiu fazer nada aquilo que ela havia já planejado, né? E o que acaba acontecendo? Eles vão lá, às vezes, por uma queixa completamente diferente da patologia de base. Vão por ansiedade, transtorno de insônia, e é bem como você falou. Às vezes a gente tem o diagnóstico, assim, a percepção de ser uma pessoa ansiosa, ou ter até já manifestação depressiva, mas a doença de base, ou melhor dizendo, né, o transtorno de base foi o déficit de atenção e a incapacidade dessa pessoa de realizar as atividades dela, comuns até no seu dia a dia. Tá? E aproveitando esse gancho, né, é o que a gente chama de procrastinação. Quem tem o TDAH tem essa característica também, né? Ele fica enrolando. Então o dia para ele é difícil, ele não consegue ter uma organização, uma sequência, porque ele fica enrolando. Ele é aquele assim, se eu tenho prova amanhã, por que eu vou estudar hoje, né? Então ele vai só nos 48 segundos do tempo, aí quando bate aquele desespero, aí ele vai estudar. Aí os pais que não acreditam no transtorno falam, tá vendo, meu filho é preguiçoso e sem vergonha, porque na hora que aperta, aí ele vai, estuda e passa de ano, né? Só que ele não aprendeu. Ele só estudou para passar de ano, mas o ano todo ele ficou sem prestar atenção, agitado e inquieto. Então tem alguns pais que infelizmente tem esse preconceito, né? Fala, não, ele é esperto e inteligente, por que para estudar não é, né? Rafael? Doutor, com toda essa questão das comorbidades associadas ao TDAH, quais seriam os prejuízos que esse paciente pode ter caso o diagnóstico não seja correto ou caso ele seja feito em um período tardio da vida? Então, foi o que a gente já começou a linkar, né? São as chamadas comorbidades que aparecem. Então, por exemplo, estatisticamente, o TDAH não tratado, principalmente o hiperativo e o combinado, a prevalência de transtorno de uso de substâncias na adolescência é muito maior do que aquele que não tem o transtorno. Né? Por quê? Porque ele é isolado. Então, se ele é agitado, inquieto, ele passa na frente de todo mundo, ele não aceita uma situação, o pessoal os próprios coleguinhas falam, não, eu não quero ele no meu grupo, eu não quero ele no meu time. Então, ele vai ficando isolado, né? E aí, esse isolamento, às vezes, cria uma revolta, tanto que o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, é a comorbidade mais prevalente em quem tem um TDAH não tratado. Por quê? Porque é a maneira dele se expressar, porque ninguém gosta dele ou ninguém quer ele num grupinho, então ele começa a ficar agressivo. Então, é uma comorbidade que o primeiro não foi bem conduzido, tá? Os transtornos de ansiedade, a gente falou, depressão, transtorno de uso de substâncias. Então, você não fazendo esse tratamento ou vendo isso, fica muito mais fácil dele ter as comorbidades. Tanto que uma escritora muito famosa, chamada Beatriz, ela escreveu Mentes Inquietas. É um livro específico sobre TDAH. E ela descobriu que tinha TDAH quando ela foi numa palestra nos Estados Unidos. Aí teve uma palestra sobre TDAH. Ela falou assim, parecia que estava falando da minha vida. E ela estava fazendo faculdade na USP. Então, eu estou falando para ver como não tem a ver com o nível de inteligência. Ela passou num vestibular super concorrido, com as dificuldades que ela tinha, mas passou. E aí lá, ela descobriu, eu tenho esse tal de TDAH. E aí ela começou a estudar e fez esse livro, chamado Mentes Inquietas, que é uma sugestão, né? E nesse livro ela fala assim, você tem a obrigação moral de, uma vez que um paciente te procura por problemas com o uso de substâncias ilícitas, você ir lá na infância, fazer uma boa anamnese para ver se ele tinha as características de TDAH.
Perfeito, perfeito. Aliás, é um livro realmente que vale a pena ser lido. Se você tiver dúvidas, né, sobre um familiar seu, sobre você mesmo, esse livro aí é muito interessante. Mentes Inquietas, Ana Beatriz. E outro livro, só não querendo cortar, já cortando, chama No Mundo da Lua. Do professor Paulo Matos. Esse até um laboratório uma vez deu pra gente, né? Muito, muito interessante. Esse daí, para quem tem criança, é muito interessante mesmo, para se inteirar do assunto e quebrar o preconceito, né, Sérgio? Tá? Esse No Mundo da Lua, né? É mais a leitura mais para o público leigo, não científico, e a Mentes Inquietas é um pouquinho mais técnico, né? Então pega os dois públicos. Muito bem. Ana Laura? Doutor, voltando mais um pouco, como que se faz o diagnóstico? Qual é a idade que a gente pode começar a investigar? O diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? Como a gente já falou, a definição e as características clínicas a partir dos 6 anos. Obviamente, antes dessa idade, você já desconfia. Então, não é porque tem 5 anos e meio, a criança tem todas as características. Não, mas tem que chegar aos 6 para fechar o diagnóstico, né? Então, as mães até falam, doutor, eu já sabia que ia ser agitado, porque na barriga ele já ficava chutando, né? Então, a criança chora, isso pro hiperativo, né? Tá? O desatento ele fica mais tranquilo. Nossa, era uma santinha, uma anjinha, dormia e tal. E aí essas características vão aparecendo e você consegue fechar o diagnóstico a partir dos 6 anos de idade, né? Antes disso, não é que você não desconfia ou você não possa começar as terapias. Você já está tendo algum prejuízo acadêmico, familiar ou social, você já começa as terapias independente do tempo para se fechar um diagnóstico, né? Mas não existe, eu preciso de uma ressonância, de uma tomografia da cabeça, de um eletroencefalograma para ver se meu filho tem TDAH. Ele é eminentemente clínico, baseado nesses sintomas de falta de atenção, de inquietude, hiperatividade e impulsividade, com duração de mais de 6 meses, sem uma outra explicação plausível. Por exemplo, se a criança tiver hipertireoidismo, ele vai ficar agitado, inquieto, tem insônia e talvez seja o hipertireoidismo. Então você tem que descartar alguma outra entidade que justifique aquele comportamento. Então quando você pede um exame, não é para confirmar o TDAH, e sim para descartar outras patologias que estejam simulando. Por exemplo, a falta de atenção. Um diagnóstico diferencial é a crise de ausência, né? Então, às vezes você pede um eletroencefalo, mas como o doutor falou que era o diagnóstico é clínico, por que a gente pediu um eletro? É que lá na anamnese, às vezes a mãe fala assim, doutor, de vez em quando ela fica parada, dura uns 3 segundos, tem algum automatismo, aí ela volta, parecia... E aí essa crise de ausência, ela não consegue acompanhar a sequência da explicação da professora. Então é um diagnóstico diferencial, que às vezes você precisa de um eletro, mas não é para confirmar o TDAH, e sim descartar outras patologias. Letícia? Doutor, e assim, durante o desenvolvimento infantil, né, o comportamento da criança ele é muito fluido, né? Um dia ela tá de um jeito, um dia tá de outro, e geralmente elas são mesmo muito ansiosas, né? Então, assim, muitas mães, querendo ou não, subestimam o comportamento da criança, já querendo colocar como um transtorno, né? Então, no caso, sem dúvidas, a melhor forma é procurar um psiquiatra ou até mesmo um neurologista, né? Nada supera a avaliação com um especialista, né? Existe um estímulo para que os pediatras possam também suspeitar ou fazer um diagnóstico, né? Mas não é o mandorinho não faz verão. Ele tá inquieto, então isso é hiperatividade. Não, às vezes ele está ansioso, que vai ter essa inquietude, né? Então é a soma de vários sinais e sintomas com mais de 6 meses que estejam tendo um prejuízo acadêmico, social e ou familiar. Desses 3 tem que ter 2 pelo menos. Então é muito comum não raramente a gente pega, doutor, só comigo que ele se comporta assim, na escola é o melhor aluno que tem. Pronto, você já descartou essa possibilidade diagnóstica. Então o problema é de relacionamento ali entre a mãe e o filho, por exemplo, né? Tá? O TDAH, se eu tiver um guarda aqui e ele for hiperativo e impulsivo, ele vai se comportar do mesmo jeito que em casa, que na escola,
O TDAH, ele não muda o comportamento frente a determinadas situações. Ele não consegue, não é que ele não quer, ele não consegue. O cérebro funciona dessa maneira, e a explicação são neurotransmissores, principalmente dopamina, noradrenalina, que não é o caso aqui, né? Mas tem uma explicação bioquímica cerebral. E qual deve ser a abordagem terapêutica? Então, a abordagem sempre, na medicina a gente não pode falar isso. O ideal é um acompanhamento multiprofissional, né? Então não é assim, tem isso, tem um remédio, eu vou querer, já vou chegar. Infelizmente hoje, tem mãe que chega e fala, não, a professora falou que ele tem e quer para vir aqui para começar um tal remédio. Já é assim, né? Tem aqueles casos que os pais não aceitam, mas tem uns que a mãe já vai todo dia pela reclamação, fala, pelo amor de Deus, doutor, eu já quero começar o remédio. Não é bem assim, né? Você tem que ter uma avaliação psicológica, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e médica com um especialista, não precisa ser neuroespecífico ou psiquiatra especificamente. Se um pediatra falar, eu vou estudar isso, vou me atualizar, ele consegue fazer um diagnóstico, consegue fazer uma boa terapêutica, com certeza. Hoje em dia, pela política social, né, política em relação à saúde, acho que o próprio médico da família, ele tem que cada vez mais interagir com seus pacientes abordando esse tema, né? Porque muitas vezes eles são esquecidos por parte dos pacientes e até por parte da gente no atendimento mesmo como médico, né? Mas é um tema que não pode ser deixado em um segundo plano. Doutor, quando eu fiz estágio nas férias, na unidade básica, isso acontecia com uma certa frequência, da mãe chegar com a criança falando, ele não para quieto, a professora reclama, ou ele não tem vontade de ir para a escola, quer faltar das aulas. E se investiga muito o transtorno de ansiedade, depressivo, e se esquece um pouco do TDAH, porque muitos pais subestimam, como o doutor falou, ele tá com preguiça, ou ele só quer saber de brincar, ele não quer saber de estudar. E não, a gente precisa olhar para esse outro transtorno e investigar. Sim, quando uma criança não quer ir para a escola, investigue, tem alguma coisa errada. Toda criança, diferente de nós, né, que já estamos eu estou na faculdade, se desse para ficar em casa eu ficaria. A criança não, ela gosta de ir para a escola. Ela vai ter as brincadeiras, vai ter os amiguinhos, eles gostam. Quando ela fala assim, eu não quero ir para a escola, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, alguma coisa tem de errado, né? Tá? E aí você começa a abrir o leque, né? Porque, por exemplo, se ele tiver pode ser até um tema de um outro transtorno de aprendizagem, né? Ele tem o nível cognitivo normal, porém ele não consegue ler. Então, por exemplo, um dos transtornos de aprendizagem chama dislexia. Então ele não consegue juntar as letrinhas. Então você imagina, a lousa toda cheia e ele não sai da primeira palavra. E para ele responder à prova, ele teria que ler uma prova inteira. Então, que prazer que ele vai ter, sabendo que ele vai ter uma nota ruim, e ele é inteligente, ele sabe que vai ser, sabe que a mãe vai botar de castigo, sabe que vai ter que ir para aula particular. E se você não fizer um tratamento específico para dislexia, não adianta você, não, meu filho tem TDAH. Uai, quem tem a dislexia, ele fala assim, eu vou ficar 4 horas olhando para a lousa, eu não sei a primeira palavra, não sei ler. Você acha que eu vou ficar olhando para a lousa? Não, ele vai viajar, ele vai levantar, ele vai ficar inquieto, impulsivo. Então, simula um TDAH. Então, quando a criança não quer ir para a escola, você tem, vamos sentar aqui, vamos conversar, pode ser até um transtorno de ansiedade, pode estar tendo bullying, né? Mas não é comum a criança não querer ir para a escola. Por isso é importante a avaliação neuropsicológica desses pacientes aí para excluir comorbidades, não só clínicas, né, Sérgio, como hipertireoidismo, crise de ausência, mas também outras comorbidades do aspecto do aprendizado, que muitas vezes também passa desapercebido. Sim. Né? Doutor, mas acontece também que muitos pais têm receio de começar a medicação com a criança muito novinha, ficam, com qual idade pode começar? Como funciona? Existe uma idade certa? Existe o preconceito e a negação dos pais, porque assim, existem vários
tratamentos medicamentosos, obviamente sempre acompanhado, se possível, com essa terapia multiprofissional. Mas um dos pilares é o medicamentoso, né? E um dos medicamentos mais eficazes, ele é a tarja preta. E todo tarja preta tem um estigma, né, de que vai dopar. Ah, mas a minha mãe, minha avó tomava e aí ficou viciada naquele calmante, porque o calmante é tarja preta. Então ele associa tarja preta, que o meu filho vai tomar, que começa geralmente com 6 anos de idade, né, que é preconizado. Então os pais ficam com medo, né? Só que é uma desinformação. Então, tanto que o remédio, ele não pode ser tomado à noite, porque ele dá insônia. Né? Por quê? Porque você melhora o foco da criança, né? Então ele fica mais vigil para aquela atividade, né? Então existem vários remédios seguros, comprovadamente, sem efeitos colaterais, obviamente um ou outro pode ter, né? É aprovado desde 1950, então tem mais de 60 anos no mercado. A maioria das prefeituras, ou seja, pelo SUS você consegue. Então, imagina se um remédio fosse realmente perigoso para a criança, se já não teria sido tirado do mercado, se já não teria sido excluído do nosso receituário, né? E no Brasil, ele teve que ser tarja preta somente no Brasil, no resto do mundo não é. Então, se você comprar o principal remédio, se você for na Europa, na América do Sul, África, Oceania, não é. Só no Brasil que teve que ficar tarja preta, por quê? Porque um dos dois efeitos colaterais principais, um é a insônia, que eu já falei, né? Então, os pais que eram caminhoneiros estavam usando o remédio do filho. E o outro é que ele pode perder um pouquinho o apetite. Então, as mães que eram obesas e queriam emagrecer estavam tomando. Então, no Brasil, teve que ficar a tarja preta para ficar mais controlada. E aí, criou-se esse estigma de que tarja preta é calmante, porque ele via aquele hiperativo agitado, de repente ele fica concentrado, prestando atenção. Tá vendo? É um calmante. Não. Ele melhorou uma região do cérebro, que chama córtex pré-frontal, que é o nosso maestro cerebral, e aí ele fica sentado, prestando atenção, e aí a pessoa fala, é um calmante. Não é um calmante. Muito pelo contrário, né? É a classe dos psicoestimulantes, né? Tá. E você vê aí que nós já abordamos um outro problema muito comum no cenário brasileiro, que é a automedicação. Como que, infelizmente, isso existe. E, apesar de serem apenas 2 efeitos colaterais, assim, que não tem tanto problema para aquele paciente quanto sob orientação médica, né? Não é possível mais que a gente, com a cultura que tem hoje, com as informações, ainda nós partamos aí para a automedicação. E como nós vemos isso, essa semana mesmo me ligaram no consultório se eu não poderia arrumar uma receita de um remédio tal, que eu nem conhecia o nome, que é usado, que eu vi aí para emagrecimento, né? Então é uma coisa assim que é muito complicada a automedicação. E também, mesmo o paciente sendo medicado, você não pode dar esse medicamento sem um controle médico. Ou seja, é importante você sempre procurar o seu médico e não fazer um uso abusivo de nenhum tipo de medicamento. Letícia? Doutor, então, tá tendo um excesso de diagnóstico desse transtorno? Atualmente ele tá mais comum? Então, essa é uma percepção errada, seja da população em geral, seja da classe médica não especializada, tá? Já existem vários estudos falando que no Brasil existe um subdiagnóstico do TDAH e não um hiperdiagnóstico, tá? Então, Luiz Fode, que é um pesquisador muito importante nessa área da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele fez uma pesquisa e falou assim, não, tem muita gente ainda sofrendo ou por não ter acesso à informação ou por não ter possibilidade do diagnóstico, do que estar tendo um excesso de diagnóstico e um excesso de tratamento com o uso abusivo da medicação. Tá? Então, no Brasil tem muito mais gente sofrendo ainda por não ter condições de chegar a um diagnóstico ou não ter condições de comprar,
E aqui vale uma ressalva, né? Então, por exemplo, um dos principais remédios que é usado para o TDAH, ele está disponível aqui em Araçatuba, pelo menos pelo SUS, há mais ou menos uns 10, 15 anos. E um dos que estimulou essa medicação estar disponível foi eu. Porque, assim, eu via muitas mães que não conseguiam comprar. E aí, assim, eu estimulava, falava, vamos tentar, vamos isso, vamos aquilo, vamos tentar na justiça. E aí, depois de um tempo, a Secretaria da Saúde falou, olha, tá tendo tanta gente chegando aqui, conversando, pedindo, que eles, lógico, fizeram um estudo, realmente o remédio é seguro, é indicado, tem o seu local de uso, ele foi disponibilizado. Então, assim, lógico que não fui eu responsável por ter no SUS hoje, mas aqui em Araçatuba não tinha antes. Ô, Sérgio, eu cheguei aqui, comecei a atuar em Araçatuba em 1990. Aquela época, o metilfenidato de referência, uma das substâncias usadas, não era vendida nas farmácias de Araçatuba. Só tinha uma farmácia em Birigui que vendia o metilfenidato de referência. Aí eu fico me perguntando realmente, será que nós não fazíamos o diagnóstico bem aquém daquilo que existe? Eu concordo plenamente com a sua assertiva. E até talvez puxando um pouquinho para a meia-culpa, né? Até os próprios médicos de lá da minha geração, não tanto da sua, tinham um pouquinho de preconceito. Por isso, o preconceito é preciso que ele seja combatido e todas as armas usadas para o desenvolvimento das nossas crianças e a melhor adaptação dos nossos adultos, né? Complementando, doutor Túlio, é isso que a Letícia falou, né? Mas eu acho que está tendo um excesso. As pessoas que estão usando, achando, é a pílula da inteligência, eu estou estudando para um concurso, eu vou fingir que eu tenho... Porque você vai na internet, você vê as características, chega para mim e fala, eu tenho isso, 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 e como não existe exame para você confirmar ou descartar, você fala, então tá, vamos começar. Então, quem não tem o TDAH e usar o remédio específico, ele vai ter mais efeito colateral do que benefício. E aí, por isso que às vezes também existe esse prejuízo. Olha, fulano tal tomou, nossa, teve uma crise convulsiva, teve isso, teve batedeira no coração, a pressão sim. Por quê? Porque ele não tinha o diagnóstico de TDAH. E aí eles usam, é que nem se você não é diabética, eu fiz exame de sangue, não fiz o jejum, tal, comi bastante, tomei o café, fui... Aí chega o exame de sangue, tá lá, hiperglicemia. O colega vai receitar uma medicação, você vai passar mal, porque você não tem diabetes, né? Então, essa preocupação, às vezes, que alguns falam, não, está tendo um excesso de medicalização, um excesso de diagnóstico, não ocorre na prática, porque a mãe, quando a criança é mais arteira e não TDAH, né, mas ela quer que seja TDAH, começa-se, às vezes, um tratamento, ela volta na semana, doutor, pelo amor de Deus, meu filho passou mal. Por quê? Porque não tem TDAH, né? Então, essa preocupação, às vezes, será que... Então, se vocês, quando começarem a clínica, olha, estou na dúvida, vou começar uma dose baixa. Nossa, doutor, tive dor de cabeça, tive isso, tive insônia. Então, você fala, então você não tem TDAH, vamos conversar de novo. Às vezes você está com um transtorno de ansiedade que está prejudicando sua concentração, você está inquieto e não é TDAH, né? Doutor... Pode falar. Doutor, e hoje em dia tem um fator confunditório muito comum, né? Que é o uso do celular, o uso das telas pelas crianças. Aí, às vezes, a mãe fala, nossa, ele tá muito distraído, ele deve ter TDAH. Mas aí você vai ver a criança anda com o tablet pra todo lado, não presta atenção em nada que faz, né? A exposição excessiva a qualquer coisa, né? Até um esporte, se você falar assim, eu vou todo dia jogar bola e não vou ter tempo para fazer minha lição, vai prejudicar na vida acadêmica, obviamente, né? Mas tem que saber, a era digital não desencadeia o TDAH e não causa TDAH. Ele pode piorar um comportamento, mas o TDAH, ele é de origem neurobiológica, tanto que é considerado transtorno do neurodesenvolvimento, né? Tá? Então, não é o fator ambiental que causou o TDAH, mas o fator ambiental certamente pode prejudicar o TDAH,
Pode alterar, vamos dizer assim, a interação daquele indivíduo com a sociedade, né? Como dizia aquele filósofo Aristóteles, a maior virtude do ser humano está no equilíbrio. Pessoal, infelizmente nós chegamos aqui no final do nosso podcast. Sérgio, qual que seria a sua mensagem final para todos esses que estão nos ouvindo? Bom, inicialmente eu queria agradecer novamente, né, a organização, o Dr. Túlio, os futuros colegas, né, o Rafael, Letícia, Ana Laura, né, pelas perguntas que foram excelentes. Com certeza vocês estudaram sobre o assunto, né? Foi extremamente produtivo e essas informações, certamente às vezes uma mãe que estava na dúvida ou um profissional que estava um pouco inseguro, né? Se a gente conseguiu mudar a mentalidade de uma pessoa, já foi excelente isso aqui, né? E pode ter certeza que vocês fazem a diferença através do conhecimento. Então, vocês estão de parabéns e continuem nessa toada que vocês vão ajudar muita gente, que é a essência da medicina, né? Você tentar ajudar, quando for possível você cura, quando não for possível a cura completa, você atenuar um sofrimento. E o TDAH traz muito sofrimento, tanto para o paciente, quanto para os familiares, quanto para a professora que está com aquela crise. Eu que agradeço. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado em meu nome, em nome do pessoal aqui todo da Liga, e obrigado a vocês pela atenção e até a próxima.